Opa, Dinas, beleza com vocês? Hoje eu irei falar sobre a formação geológica mais famosa de todas, a incrível e famosa formação Hell Creek. E hoje eu irei falar da sua localização, a sua fauna, flora, ecossistema e muito mais. Então, sem mais enrolação, bora lá! A formação Hell Creek é um dos lugares mais importantes da paleontologia mundial. Quando falamos sobre os últimos dinossauros não aviários da Terra, é impossível não mencionar esse famoso conjunto de rochas. Ela representa um verdadeiro retrato do planeta, pouco antes da extinção dos dinossauros. Foi nesse ambiente que viveram gigantes, como o Tiranossauro Rex e o Triceratops. A Hell Creek preserva não apenas dinossauros, mas também plantas, mamíferos, peixes, crocodilianos, tartarugas e pterossauros. Graças à enorme quantidade de fósseis encontrados, ela é considerada uma das formações geológicas mais bem estudadas do mundo. O seu nome vem de um pequeno riacho chamado Hell Creek, localizado próximo à cidade de Jordan, no estado de Montana, nos Estados Unidos. Os primeiros estudos detalhados começaram no final do século XX. Desde então, milhares de fósseis foram descobertos. Muitas das espécies mais famosas de dinossauros viveram nessas rochas. A formação Hell Creek está localizada no oeste da América do Norte. Ela aflora principalmente em Montana, Dakota do Norte, Dakota do Sul e Wyoming. Na época em que esses sedimentos foram depositados, a região fazia parte do continente insular da Laramídia. A Laramídia era separada do restante da América do Norte por um enorme mar interior. Esse mar é conhecido como Western Interior Seaway. A Hell Creek ficava perto da costa desse mar, por isso o ambiente combinava rios, pântanos, florestas e planícies aluviais. Era uma região baixa, úmida e extremamente fértil, as condições ideais para sustentar uma fauna abundante e diversificada, principalmente de herbívoros gigantes. A idade aproximada da formação Hell Creek é entre 68 a 66 milhões de anos atrás. Ela pertence ao andar maastrichtiano, a última etapa do período Cretáceo. Isso significa que esses sedimentos registram os últimos cerca de 1 a 2 milhões de anos antes da extinção dos dinossauros. No topo da formação encontra-se o famoso limite Cretáceo-Paleógeno. Esse limite marca o impacto do asteroide de Chicxulub. Na camada há altas concentrações de irídio, um elemento raro na crosta terrestre. Essa anomalia foi uma das principais evidências do impacto extraterrestre. Acima dessa camada, os dinossauros não avianos desapareceram completamente. A Hell Creek, portanto, registra os momentos finais da era dos dinossauros. Geologicamente, a formação é composta por arenitos, argilitos, folheiros e camadas de lignito. Esses sedimentos foram depositados por rios sinuosos e enchentes sazonais. Muitos animais morreram próximos aos canais fluviais. Os seus corpos foram rapidamente soterrados pela lama, e esse soterramento rápido favoreceu a fossilização. As rochas atingem até cerca de 175 metros de espessura. A erosão moderna expôs essas camadas em extensos badlands. Essas paisagens áridas facilitavam a localização por fósseis. Por isso, Hell Creek continua sendo um dos principais campos de pesquisa paleontológica do planeta. O clima da região no final do Cretáceo era subtropical. As temperaturas eram mais altas do que as atuais. Não havia calotas polares permanentes. As chuvas eram abundantes durante grande parte do ano. Os rios e lagos percorriam a planície. Enchentes periódicas remodelavam o ambiente. Áreas alagadas formavam pântanos ricos em matéria orgânica. O ecossistema lembrava em alguns aspectos o delta do Mississippi moderno, e era um ambiente extremamente produtivo biologicamente. A flora de Hell Creek era exuberante. As florestas densas cobriam as margens dos rios. Existiam coníferas semelhantes a sequoias e araucárias. Angiospermas ou plantas com flores já dominavam muitas áreas. As palmeiras cresciam em regiões mais quentes e úmidas. Samambaias eram abundantes no subbosque. As cicadáceas ainda estavam presentes. Musgos e fungos reciclavam matéria orgânica. As plantas forneciam alimento para grandes herbívoros e também criavam abrigos para os pequenos vertebrados e invertebrados. Entre os herbívoros, o mais abundante era o Triceratops. Esse animal podia atingir cerca de 9 metros de comprimento e pesar até 10 toneladas. Possuía 3 chifres e um grande fólio ósseo. O seu bico córneo era ideal para cortar vegetação resistente. Provavelmente alimentava-se de samambaias, arbustos e pequenas árvores. Os chifres também eram usados em disputas e defesa. Estudos mostram que os Triceratops foram um dos dinossauros mais comuns da formação Hell Creek. E o maior predador dos ecossistemas era o Tiranossauro Rex. Ele alcançava entre 12 a 13 metros de comprimento e o seu peso podia ultrapassar as 8 até 10 toneladas. Possui uma das mordidas mais poderosas da história da vida. Os seus dentes grossos eram capazes de esmagar ossos e caçava grandes herbívoros, mas também podia consumir carcaças, assim como qualquer outro predador atual. Sua excelente visão e olfato tornavam um predador extremamente eficiente. A Hell Creek forneceu alguns dos fósseis mais famosos dessa espécie, incluindo vários esqueletos excepcionais, como a Sui. Outro gigante herbívoro era o Edmontosaurus annectens.
Esse adolossauro podia atingir cerca de 12 metros de comprimento e o seu bico achatado lembrava de um pato. Ele possuía centenas de dentes organizados em baterias dentárias. Esses dentes trituravam a vegetação fibrosa com grande eficiência e provavelmente viviam em grupos numerosos. E era também uma das principais presas do tiranossauro. E também existia o Ankylosaurus magniventris, também habitava a região. Era um herbívoro fortemente blindado, as placas ósseas cobriam todo o seu corpo, e na ponta da cauda havia um grande porrete ósseo. Esse porrete podia quebrar ossos de predadores facilmente. O seu corpo baixo e robusto fornecia uma proteção adicional. Até mesmo grandes predadores como o Tiranossauros precisava ser cauteloso ao atacá-lo para não ter a sua perna quebrada. Também tem o Paxiphallosaurus yomingiensis. A sua dieta ela é meio confusa ainda, porque muitos debatem se ele é um herbívoro ou um onívoro, mas atualmente ele é considerado um herbívoro. Ele media aproximadamente 4 a 5 metros de comprimento e o seu crânio possui uma cúpula óssea extremamente espessa. Essa estrutura pode ter sido usada em disputas entre indivíduos. Também exibia espinhos e nódulos ao redor da sua cabeça. Ele era um dos dinossauros mais peculiares da fauna local. Também existiu o Thescelosaurus neglectus. Representava um herbívoro de porte médio. Ele era ágil e capaz de correr rapidamente, media 3 a 4 metros de comprimento e se alimentava de vegetação rasteira. Também temos um pequeno terópode chamado Anzuelei, que era um terópode emplumado, que media até 3,5 metros de comprimento. Ele possuía um bico sem dentes e uma grande crista, e provavelmente era um onívoro. E nos céus voava o Quetzalcoatlus notorbi. Esse pterossauro está entre os maiores animais voadores do mundo. A sua envergadura podia ultrapassar 10 metros e quando em solo, ele tinha uma altura comparável de uma girafa. Os rios eram dominados por crocodilianos, como o Borealosuchus. Esses predadores emboscavam peixes e pequenos vertebrados. Existiam grandes tartarugas de água doce, como a Achistemens esplêndida, que habitavam lagos e rios. Também existiam peixes ósseos, tubarões de água doce e arraias, que completavam a fauna aquática. Anfíbios como salamandras e rãs eram abundantes, e lagartos e serpentes ocupavam o subbosque. Existiam alguns mamíferos como o Diplodocus vorax e o Mesódima. As aves já faziam parte do ecossistema, muitas eram semelhantes a patos, garças e aves costeiras modernas. Elas ocupavam margens de rios e áreas alagadas. E a formação Hell Creek representa praticamente os últimos 2 a 1 milhão de anos antes do meteoro cair. E quando ele caiu, a extinção dos dinossauros aconteceu. A formação Hell Creek é, portanto, uma cápsula no tempo. Ela preserva o último grande ecossistema dominado por dinossauros. Cada fóssil encontrado ajuda a reconstruir o mundo imediatamente antes da extinção. Graças a essas informações, conhecemos em detalhes os animais que viveram nos momentos finais do Mesozoico. A Hell Creek não é apenas um sítio fossilífero, é um capítulo final da era dos dinossauros, congelado em uma pedra para sempre. Mas então galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham gostado e tenham aprendido. E agora já deixa o seu like, se inscreve no canal e comente aí embaixo ideia de vídeos, ou outras coisas que você quer ver aqui no canal, ou até alguma coisa relevante pro canal. Beleza? Mas então, muito obrigado. E agora eu vou deixar algumas sugestões de vídeos pra vocês, beleza? Então agora, falou!